Olá, seja muito bem-vindo. Este é o último vídeo da série 30 Coisas que Aprendi com a Vida. Se você não sabe nem do que eu tô falando, eu gravei 5 outros vídeos, esse é o 6º vídeo, falando sobre 30 lições que eu aprendi com a vida, porque eu estou comemorando 30 anos e por conta disso eu dividi essas 30 lições em 6 áreas da minha vida. Já falei sobre Deus, sobre família, sobre o amor, sobre o trabalho e hoje eu vou falar sobre mim. 5 coisas que eu aprendi sobre mim. Eu te confesso que esse é o vídeo mais complicado de gravar, sabe? Porque antes eu falei sobre áreas da vida e agora falar sobre mim é um pouquinho mais complicado, mas eu vou trazer aí então 5 coisas que aprendi sobre mim que talvez possa ajudar você ou talvez faça com que você possa se encontrar também nessas questões, tá bom? Então a primeira lição que eu aprendi sobre mim é o seguinte: a importância da resiliência. Eu não sei você, mas eu já passei por um bocado de coisa nessa minha vida, sabe? Eu já passei por muitas coisas na minha família, já passei por diversas coisas assim na vida, escolhas erradas que fiz, paguei uns preços danados aí. E quem conhece a minha história mais ou menos assim pode saber do que eu tô falando. Mas se você não conhece, calma, porque eu tô com umas ideias aí de escrever um livro e tal. Então quem sabe daqui uns dias você pode ler, mas o que eu tenho pra te falar é que foi uma pancada de coisa. E assim, ó, eu tinha tudo, gente, tudo mesmo, do lar onde eu vim, assim, de onde eu vim, eu tinha tudo pra não dar certo. Eu tinha tudo pra ter muitos traumas, a situação familiar em que eu vivi quando eu era pequena, tudo pra não dar certo, sabe? E hoje eu olho pra minha vida e eu vejo que as coisas deram certo. Que muitos traumas eu superei, alguns eu ainda estou em processo, mas eu acho que, olha, quase todos, sabe? E eu me sinto feliz com isso. E quando eu vejo o que aconteceu comigo, às vezes meu pai fala: nossa, Fran, como você é forte. E aí eu penso assim: poxa, realmente, eu sou forte. E aí vem a questão da resiliência. E por que eu coloquei a resiliência, uma coisa que eu aprendi sobre mim, como o primeiro item da lista? Porque, gente, todo mundo passa por problema na vida, todo mundo passa por situações, todo mundo carrega um trauma de uma infância, todo mundo carrega um trauma de uma escola, todo mundo tem alguma coisa, sabe? E aí, eu também tenho, nossa, várias. E assim, se você conhecer a minha história, de onde eu vim, da situação familiar que eu vim, de onde eu fui tirada, eu tinha tudo pra não dar certo. Tudo pra não dar certo. E hoje eu olho pra minha vida e eu vejo que as coisas deram certo. Estão dando certo e darão certo. Então, porque eu tenho projetos e planos para que elas melhorem. Então, assim, quando eu olho pra situação, eu vejo a importância da resiliência. E eu me vejo como uma pessoa resiliente. E aí eu sinto vontade de continuar sendo resiliente justamente por conta disso, porque foi essa situação, foi o fato de ser resiliente que me trouxe até aqui e que com certeza vai me levar mais longe. Então a primeira coisa que eu aprendi sobre mim, e quando eu olho pro meu passado, eu vejo: eu podia ter dado errado. Eu, assim, a situação familiar em que eu vim era uma mistura pra Fran não dar certo. E hoje eu olho e vejo que a Fran deu certo. Por quê? Por conta da resiliência. Claro que houve apoio de outras pessoas, ou Deus, claro, mas também houve essa questão da resiliência, houve essa questão de superar, houve essa questão de não se abater, houve essa questão de, foi uma situação que aconteceu no passado, não vou viver a minha vida com foco no que aconteceu no passado, eu vou adiante, eu vou pra frente e vamos embora, quem quiser vem comigo. E aí eu vejo a importância da resiliência na minha vida. E aí fica uma dica pra ti também. Então se você tá pensando assim: Fran, como é que eu faço pra ser resiliente? Primeira coisa, o que eu fiz, assim? Eu entendi que as situações ruins da minha vida foram um período. E que eu não ia viver a minha vida toda com foco nisso, sabe? Eu ia ser diferente, eu ia ser feliz, eu ia ser alegre, eu ia ser diferente. Foi uma decisão que eu tomei, sabe? E outra coisa importante que eu fiz também: eu tenho pessoas de confiança com quem eu converso. Então quando eu entro em algumas crises, quando eu começo a me sentir mal, quando eu começo a questões psicológicas me abaterem, eu procuro essas pessoas e eu converso com elas. E eu, como terapeuta, te falo assim, ó: é importantíssimo nós dialogarmos sobre os nossos medos, dialogarmos sobre os nossos traumas, dialogarmos sobre as nossas dores. Isso cura a gente, o falar é terapêutico. Então eu faço isso, eu faço muito isso. E daí você talvez está se perguntando: ok, como é que eu faço? Eu não tenho ninguém assim de tanta confiança pra eu
fazer isso. Então tu pode procurar um terapeuta, tu pode me procurar, tu pode procurar um psicólogo, tu pode procurar alguém para que você possa conversar sobre isso, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Para mim, eu aprendi que na minha vida a resiliência foi importante, porque ela me fez crescer. A resiliência, ela me liberta. Então eu acho que pra ti também pode te ajudar, tá bom? A próxima lição que eu aprendi com a minha vida foi sobre o foco. Gente, a gente precisa ter foco, sabe? Você tem que saber pra onde você quer ir, pra onde você quer chegar. Não quer dizer que o foco vai ser sempre o mesmo a vida toda. Pode ser que o teu foco, ele vá mudando ou ele vá avançando conforme tu vai chegando mais próximo dele. Então, por exemplo, assim, eu queria fazer uma faculdade, por exemplo, me graduar. Aí, trabalhei, me esforcei, parará, fiz a faculdade. Mas agora, quando eu cheguei lá, eu preciso de um foco mais adiante. Então, nós termos foco é o que nos faz caminhar. E quando eu olho pra minha vida, assim, ó, eu vejo que o foco, ele foi importante na minha vida. Eu fiz a minha graduação, pós, escrevi um livro, faço palestras. Agora eu tenho focos mais adiantes. Por exemplo, eu quero fazer o meu mestrado, meu doutorado, ser professora universitária, entende? Então o foco, ele tem que ir avançando conforme os nossos sonhos vão acontecendo. Porque quando a gente perde o foco, a gente perde noção de caminho. E se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar serve, onde eu chegar tá bom. E aí, se eu pensar assim, que onde eu chegar tá bom, eu vou entrar numa coisa chamada zona de conforto. E a zona de conforto, ela é a pior coisa para quem quer crescer. Se você quer crescer, se você quer chegar a algum lugar, se você quer fazer alguma coisa da tua vida, você não pode ficar na zona de conforto. A zona de conforto, ela destrói a tua possibilidade de crescimento. A zona de conforto, ela destrói a tua condição de sonhar, e ela destrói até mesmo a tua condição de ter um foco, sabe? Então, não entra na zona de conforto, porque quando tu te acomoda como pessoa, aqui eu falei em questão de sonhos profissionais, mas assim, ó, quando tu te acomoda como pessoa, quando tu acha que como tu é já tá bom. Eu sou uma pessoa legal mesmo, como eu sou já tá bom. Gente, isso é um problema, porque daí nós nunca somos bons o suficiente. A gente sempre pode melhorar em questão de caráter, em questão da maneira de tratar os outros. Então o foco, ele é importante. Eu aprendi na minha vida que o foco me melhora como pessoa. E se você tiver foco também, eu falei que eu dei exemplos profissionais, mas se você tiver foco na sua vida, foco como mãe, como esposa, ou pai, ou esposo, enfim, como profissional, como irmão, como filho, como pessoa. Quando você entende assim, não, eu posso ser melhor do que eu sou hoje e eu vou caminhar para ser melhor, você vai crescer muito. E eu vejo a importância do foco na minha vida. E aqui vem um detalhe importante. Sabe como é que eu aprendi a ter foco? Com quem eu aprendi a ter foco? Com os meus pais. Então, se você é pai, se você é mãe, ensina isso pro teu filho, vai fazer grande diferença na vida dele. A terceira lição que eu aprendi sobre mim, com 30 anos de vida, é: princípios são importantes pra mim. É sério. Gente, assim, ó, eu tenho observado, principalmente agora que eu tenho que tomar algumas decisões importantes, que são decisões assim que eu vou levar pra minha vida. Eu tenho observado o quanto os princípios são importantes. Mas primeiro, o que é princípio, né? Princípio é assim, ó, são coisas, são verdades, são coisas que não importa o tempo, não importa o lugar do mundo, ela é uma verdade, ela não modifica. Por exemplo, eu tô com uma agenda aqui na mão. Se eu largar essa agenda aqui, ela vai cair. E se eu largar a agenda aqui no Brasil, vai cair, no Japão vai cair. Se alguém fizer isso, daqui 50 anos a agenda vai cair. Por que ela vai cair? Porque é um princípio que diz que existe a lei da gravidade e que todas as coisas são atraídas para o centro da Terra. Então o que acontece? Por causa desse princípio, ele é imutável, não importa onde, ele é uma verdade. E a gente tem princípios também. Por exemplo, princípios religiosos. Meus pais me ensinaram, colocaram a minha educação com bases em princípios religiosos. E eu vejo a importância desses princípios na minha vida hoje. Eu passei por situações nesses últimos dias que eu precisei tomar uma decisão, sabe? E era uma decisão assim que eu olhando pela minha vontade, eu decidiria de uma forma. Mas quando olhando pelos princípios religiosos, eu entendi que a minha escolha, se ela fosse diferente, me traria prejuízos. Os princípios, eles são tipo setas na vida da gente, sabe? Quando você está dirigindo, placas no caminho que te falam se tu tá indo no caminho certo, como é que tu tem que fazer para não sair da estrada. Então, eu vejo na minha vida hoje a importância dos princípios. E eu acredito que se eu não tivesse aprendido
se meus pais não tivessem internalizado esses princípios em mim quando eu era pequena, se eu não tivesse me envolvido com grupos de pessoas que têm princípios também, isso é importante, eu teria feito escolhas diferentes na minha vida e provavelmente essas escolhas elas teriam me trazido problemas sérios. E hoje eu vejo que eu vivo bem, eu vivo muito bem, eu vivo super tranquila. Por quê? Porque as minhas escolhas que eu faço com base nos princípios que eu aprendi, elas me salvam, elas me protegem. Então, assim, se tu, não tem princípios, ou se tu não reconhece quais são os princípios importantes da tua vida, ou se teus pais não te ensinaram, para e pensa, avalia o que é importante pra mim, que princípios eu quero colocar na minha vida e trabalha para que eles estejam em ti. Busque para que você consiga alcançá-los. Isso é bem importante, tá? A terceira lição que eu aprendi comigo foi o seguinte. A terceira não, a quarta já. Já a quarta lição que eu aprendi sobre mim foi o seguinte. As palavras da gente têm poder. Então a gente tem que cuidar com o que a gente fala, não dá pra ficar falando besteira, sabe? Porque assim, ó, eu trabalho com gente, né? Ó, eu gravo vídeos, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou terapeuta, eu tô toda hora blá 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 falando. E as minhas palavras, elas têm poder, sabia? As tuas palavras também têm poder, as nossas palavras têm poder. Tem uma escritora chamada Ellen White que ela fala assim, ó, que ninguém tem mais poder do que a esposa para erguer ou derrubar o marido. E ninguém tem mais poder que o marido para erguer ou derrubar a esposa. O que ela está querendo dizer com isso? Com as nossas palavras. E eu vejo isso no consultório. Às vezes chega lá mulheres completamente com a autoestima lá no pé, porque elas têm maridos que são agressores, opressores. E o contrário também, às vezes maridos que chegam lá se sentindo um nada, porque as esposas, com as palavras, acabam destruindo o emocional do outro. Então as nossas palavras, elas têm poder. E sabe, eu tenho um hábito, todo mundo que eu cumprimento, se você me conhece, ou às vezes até nas postagens que eu faço no Facebook, eu digo assim, oi seu lindo, oi sua linda. Porque eu vejo o sorriso das pessoas quando eu os cumprimento dessa forma. Porque as palavras da gente têm poder. E sabe o que eu decidi? Quando eu entendi que as minhas palavras têm poder, eu quero melhorar as pessoas. As minhas palavras, o que eu disser para as pessoas, eu quero melhorar essas pessoas. E eu aprendi o seguinte, que quando eu faço isso, eu começo a conseguir dizer palavras positivas sobre mim também. Entende? E na verdade, o conseguir falar palavras poderosas, positivas para o outro, também faz com que eu consiga, depende que eu tenha essa condição de ter palavras positivas sobre mim, entende? Então assim, ó, quando eu entendi, minhas palavras têm poder, como é que eu descobri isso? No final das palestras, quando as pessoas vêm falar comigo, agradecendo, sabe? Ou então, eu recebi um abraço super gostoso algumas semanas atrás, de uma esposa que o casal estava em terapia comigo, e ela me agradecendo, me deu um abraço e disse assim, obrigada porque nós estamos vivendo muito bem. Ou então quando eu faço um sermão e no final, né, ao me despedir das pessoas na igreja, as pessoas dizem assim, obrigada pela tua mensagem, obrigada pelas tuas palavras. Gente, as nossas palavras, elas podem curar ou podem machucar. E aí, como eu vivo nesse contexto de muitas palavras, eu decidi que na minha vida as minhas palavras vão ser para melhorar você que está me assistindo, para melhorar as pessoas que vêm à minha volta e para mim melhorar também. De vez em quando eu olho no espelho e eu falo assim, mas tu tá linda hoje, mas tu é demais, como tu é inteligente. Porque se as minhas palavras vão fazer bem para os outros, elas têm que fazer bem para mim também. Então eu tenho aprendido nessa quarta lição, as nossas palavras têm poder. Use as tuas palavras com poder para ajudar os outros e não para destruir. Tem uma frase que eu gosto muito, principalmente se você é o líder de uma empresa, da sua família, na sua igreja, que você trabalha com pessoas, é importante que você saiba disso. Todo o elogio que você for dar para alguém, ele deve ser dado em público. Sempre que você for elogiar, enaltecer a atitude de alguém, faça isso em público. Agora, sempre que você precisar corrigir a atitude de alguém, você precisar chamar a atenção, faça no particular. Chame essa pessoa num canto, chame essa pessoa no privado, não faça na frente dos outros e corrija essa pessoa. Com educação, com respeito, sem oprimir, sem humilhar, lembrando que as tuas palavras têm poder. Isso é muito importante. Elogie no público e chame a atenção no privado, no particular, ok? E a quinta e última lição que eu aprendi com a minha vida é o seguinte. Gente,
Pra mim, quando a gente combina uma coisa, vale muito, assim. O combinado, diz a frase, que o combinado não custa caro, né? E eu acredito muito que quando você empenha a tua palavra com alguém, você tem que cumprir. Se você empenhou a tua palavra, você deve cumprir. É muito feio quando nós não somos assim, quando nós somos pessoas que a nossa palavra não tem valor. A gente fala, mas não faz, entende? Então, assim, aquilo que você combinou tem que valer. Os nossos contratos, eles têm que valer. E sabe que pra mim, isso é tão forte que às vezes... Mas assim, ó, gente, antes de falar por que é tão forte, você precisa ser equilibrado nessa questão. Por mais que os contratos pra ti, eles sejam importantes, eles tenham valor, ao mesmo tempo que eles são importantes e têm valor, você precisa cuidar com os combinados que você faz. Então, por exemplo, como isso está em mim, assim, eu sempre valorizei muito essa questão dos combinados. Às vezes eu não avaliava antes de empenhar a minha palavra com alguém. E aí eu me prejudicava, porque daí, como combinado pra mim vale muito, eu ia cumprir aquilo a qualquer preço, mesmo não podendo, mesmo não tendo condição, mesmo ficando numa situação que eu ficaria muito cansada, não queria saber. Eu ia cumprir a qualquer custo. E aqui vem uma dica. Primeiro, não está errado você valorizar os combinados. Não está errado, está certo. O problema é que se você é alguém assim como eu, que avalia, que cumpre os combinados, você precisa avaliar com quem ou em quais situações tu vai empenhar a tua palavra para que você não sofra depois. Porque gente, até eu pegar a manha desse negócio aí, de cuidar com quem você empenha a palavra, eu sofri muito. Eu passei por situações bem complicadas, por situações bem difíceis, porque eu queria cumprir aquilo que eu tinha dito a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo não podendo. Então agora eu tô aprendendo, né, a dar uma avaliada e tal. Mas eu ainda acho que essa minha característica de... Não, a gente combinou, tá combinado, ela é importante. Eu acho que se existissem mais pessoas que tivessem essa condição de não, a gente combinou, tá combinado, eu prometi, eu vou cumprir, os nossos relacionamentos seriam melhores, a gente seria melhor, talvez o nosso país seria melhor, talvez as coisas que são à nossa volta, né, a nossa cidade, as pessoas seriam melhores. Mas se você tem essa habilidade, ou se você tem essa característica, é importante que aprenda a avaliar com quem você vai empenhar a sua palavra. Muito bem, seus lindos! Essas foram as 5 coisas que eu aprendi com a vida sobre mim. Teria mais? Teria muito mais. Mas foram 5 coisas assim que eu achei que seriam importantes e que poderia colaborar com a tua vida também. Se você não assistiu os outros vídeos, assiste, vai lá no Franciele da Silper no YouTube ou na minha página no Facebook, Franciele da Silper, e assiste todos os vídeos, comenta, compartilha e deixa lá também a tua opinião sobre o que você pensa em cada assunto, tá bom? Um grande beijo pra você, foi um grande prazer comemorar os meus 30 anos junto contigo, fazendo essa série de vídeos sobre 30 coisas que eu aprendi com a vida. Um grande beijo então, tchau, tchau, e nós nos vemos num próximo vídeo.